Então vamos lá? Bom, começou mais um ano eleitoral no Brasil. Você fala, Raul, mas as eleições ainda vão lá para outubro, né? Falta muito tempo. Não, no Brasil a gente tem eleição todo ano, porque na prática a eleição acontece de 2 em 2 anos e eles antecipam um ano a eleição. Então a discussão eleitoral já está a pleno vapor, não se fala mais de outra coisa no país, né? Superando até mesmo o Natal. Mas foi alguém amaldiçoado que pensou em colocar as eleições junto com Copa do Mundo e com a Olimpíada, né? E outros problemas dos mais variados aqui. A Bolsa de Valores tem reagido de maneira muito complexa a essa situação eleitoral e eu quero explicar para vocês o porquê que isso tem acontecido, né? Se você reparar aí, olha, a última vez que a Bolsa tinha caído dessa forma aqui, esse 5,27% do dia 5 de dezembro até o dia 9, que foi agora, e já caindo de novo e toda hora com problema, foi lá naquela época que o STF decidiu soltar o Lula, né? E essa queda aqui também tem a ver com isso. Eu vou tentar te explicar mais ou menos o que acontece com o mercado financeiro. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é sardinha raiz, não deixa o like, não se inscreve, deixa para você fazer isso se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? A primeira coisa é tentar entender assim, por que o mercado financeiro não gosta do Lula? Raul, mas aqui quem disse que era candidato e fez a bolsa cair foi o Flávio Bolsonaro. Exatamente, porque o mercado sabe que o Flávio Bolsonaro não tem chance alguma de vencer a eleição e com isso, né, o mercado que já tinha feito a hipótese do trade Tarcísio, ou seja, acreditando que o Tarcísio seria candidato e na baixa popularidade que o Lula estava naquele momento pré-Trump, né, naquele momento ali com a inflação dos alimentos na altura e tal, a imagem do Lula estava muito abalada. Então já era meio que precificado que o Tarcísio provavelmente seria eleito. Quando o Flávio Bolsonaro ele sai candidato, a gente tem essa queda aqui. E tem mais um problema que algumas pessoas não estão enxergando aqui. Tem uma instabilidade política adicional chamada Michele Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro está preso, a Michele Bolsonaro ela tem viajado pelo país inteiro e ela tem feito alguns novos arranjos, podemos chamar assim, talvez a maior feminista do país, hein? Ela que se diz, né, uma mulher mais, como se diz, recatada, do lar, né, obediente ao marido, ela tem tomado algumas decisões por conta própria bem curiosas, assim. A Michele Bolsonaro, ela cancelou o acordo de apoio do PL pro Ciro Gomes lá no Ceará, ela tem feito algumas coisas ali. Eles também tinham um candidato pro Senado lá, ela indicou uma outra mulher do PL mulher também. Então a Michele Bolsonaro tem sido muito ativa nas decisões aqui, né, apurando até mesmo e recebendo mais dinheiro. O Eduardo Bolsonaro chegou a questionar por que ela recebia 800 mil do partido enquanto ele não recebia nada e tal. Saiu uma nota falando que na imprensa, pouco mais de 800 mil reais é o que a Michele Bolsonaro tem por mês no partido. Para pagar pessoal, aluguel de escritório, rodar, fazer evento. Legal, interessante. Acho que tem que fazer, ela faz um bom trabalho aí junto às mulheres, etc., puxando para dentro da política e tal. Mas o que eu tenho que ter zero? É uma grande briga no momento que a gente está vendo em toda a direita para quem vai herdar os espólios do Jair Bolsonaro. Raul, mas o Bolsonaro está vivo, né? Respirando, está bem ali, de saúde. Até o presente momento não tivemos notícias ruins dele, depois que ele foi levado para detenção ali. Mas o que acontece? Na prática, se ele não pode falar em público, se ele não pode aparecer, se ele não pode ter a imagem ali, basicamente ele virou, né? Abre aspas, com todo o respeito ao Bolsonaro e à família dele, mas ele virou um cadáver em vida, pelo menos politicamente, né? Não tem muito como ele falar nada. É um fato, cara. É bem complicado isso, mas ele não pode dar opinião, não pode agir, não pode atuar politicamente e as pessoas estão falando por ele, como se ele não estivesse mais aqui, né? Você vê que é sempre alguém dizendo que o Bolsonaro disse alguma coisa, ou que ele faria alguma coisa, e todo mundo já brigando ali pela herança com ele ainda vivo, né? Uma coisa muito triste está acontecendo com o Bolsonaro. As pessoas todas próximas a ele parecem estar muito pouco preocupadas com a situação dele no momento, né? Quem está mais preocupado são os seguidores dele e tudo, mas as pessoas, os familiares, parece que todo mundo já foi se arranjando, parece que os políticos já foram fazendo aquilo que eles fazem com tudo. Então tá uma grande discussão, parece que eu sinto que abandonaram um pouco a pauta Bolsonaro e foram para a pauta eleição, né? Pelo menos eu vejo isso, assim, de maneira bem aberta. Ao meu ver, não é nenhuma discussão de si, né? Se você pesquisar a agenda dos políticos ali, você vai perceber que eles todos estão vivendo normalmente, cada um com seu cargo, cada qual com as suas disputas ali. E esse racha dentro da direita, ele transformou as eleições próximas aí em uma coisa completamente imprevisível. É isso que o mercado está precificando aqui. O mercado e todo mundo acredita que o Lula, ele é um candidato muito arranhado, de forma que qualquer nome novo tenha mais chances de ganhar em um eventual segundo turno ali. E até o presente momento, a gente teve uma exigência do Bolsonaro de um apoio da Michele para o Flávio Bolsonaro, mas a Michele não disse isso. A única coisa que a Michele pediu foi proteção para o Flávio contra a máquina de moer reputação. A gente sabe que a Michele Bolsonaro é completamente tretada com o Carlos Bolsonaro, parece que existiram boatos lá atrás, até agressão. Ela já falou que pela Bíblia ela não é obrigada
acostumada a conviver com o Carlos Bolsonaro, o próprio Bolsonaro admitia que ele tinha um atrito ali, ou seja, é um caos por completo em saber quem que realmente vai ficar com esse espólio, né, essa herança de votos do Bolsonaro. A situação é extremamente complicada, extremamente delicada. Não estou dizendo que eu gostaria que isso acontecesse, etc, não me interpretem mal, né? É que o ponto aqui é que isso é horrível pro nosso lado aqui. Eu não sou uma pessoa neutra, como você deve ter percebido, né? Eu sou muito mais voltado ao liberalismo econômico, que no Brasil está mais associado à direita, apesar disso aqui dificilmente ser uma coisa que eu acredito que tenha qualquer chance ou que me represente de alguma forma, mas tá no meu campo, né? Temos que admitir que isso aqui tá no meu campo. Então, esse caos e essa desordem tá muito aqui na direita, e na direita a gente ainda tem o Caiado como candidato, tem o Zema como candidato, que não retiraram suas candidaturas, o possível candidatura do Ratinho Júnior, e aí apareceu o Tarcísio dizendo uma campanha que apoia o Flávio Bolsonaro, fez bem, né? O Tarcísio, um político escolado, 300 anos como político, ele ali, mas ele não tem nem isso de vida. Pois é, pra você ver quanto tempo ele tá na política. Eu não duvido que ele tenha nascido várias vezes de mulheres diferentes pra herdar essa política, porque diante desse problema todo ele diz, estou apoiando integralmente a candidatura do Flávio Bolsonaro. É uma piada, claramente você queria, meu lindo, sair candidato à presidência, mas tudo bem, né? O mercado financeiro inteiro já tinha essa aceitação também, mas ele agiu certo. Por quê? Porque incomodar o Bolsonaro nesse momento não é uma boa coisa. Se o Bolsonaro falou que o candidato é o Flávio Bolsonaro, ele falou, tudo bem, Flávio Bolsonaro então é o candidato. Que motivo que ele tem pra brigar agora se não tá em discussão, né, pra enviar a candidatura essa semana? Ele citou o nome de várias outras pessoas que também estão apoiando. Então, na política, não, ele tem problema nenhum. Ele falou de todo mundo, foi político, né, foi o mais político ali de tudo. Falou, olha, tudo bem, o Flávio Bolsonaro, porque ele sabe também que esse movimento do Flávio Bolsonaro candidato é um movimento pela anistia, né, o Flávio Bolsonaro no primeiro momento, quando ele acabou falando de supetão, coisa que ele herdou da família, felizmente, porque assim a gente sempre sabe as verdadeiras intenções de todos os Bolsonaro, né, no plural aqui, desde a época do Forfã, que eles são complicados, se quiser põe eles no clipe do Forfã. Aí o negócio é o seguinte, não põe não, nunca pesquise Bolsonaro Forfã. Jamais. E aí o que acontece? Ele acabou falando que a candidatura dele tem um preço, né? O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim, só que eu só vou falar para vocês amanhã. Ou seja, assim como você não entendeu nada desse vídeo, falou, Raul, o que tá acontecendo? O mercado também não. E é por isso que o mercado ele tem reagido dessa maneira. Existe uma tese no mercado financeiro, né, que é uma tese geral de todos nós, que é 4 anos de governo Lula não seria tão legal para a Bolsa, né, mais uma queda, mas a Bolsa tá subindo apesar de. Então a Bolsa tá indo muito bem por conta de fatores externos também, muito dinheiro de gringo entrando. Galípolo, excelente indicação do Lula, não dá para dizer que não, né, foi uma excelente indicação do Lula ali pro Banco Central, ele passa a confiança que o mercado precisa, não fica de lambeção de bola do Lula, ele também agiu de maneira muito séria, e aí tudo isso melhorou as condições financeiras do país, manteve a Selic, o Haddad até conseguiu apresentar uma coisa ou outra dentro daquilo que ele esperava, tirou dinheiro da cartola, a cartola é seu, mas aí tirou dinheiro da cartola, então conseguiu fazer a gente pagar mais imposto, as coisas estavam meio pacificadas nesse sentido, a Bolsa foi indo bem e o Lula não falou mais tanta coisa, né? Recentemente fez as pazes com o Trump, estão nessa amizade, estão numa coisa linda, o mercado estava pensando, poxa, mais um pouquinho de Lula, a gente entra no ano que vem no ano eleitoral, o Lula tá numa coisa meio desidratada, já não é mais um jovem, né? Já não tem mais aquela ereção juvenil, digo nas pesquisas. No restante ele continua operante, pelo menos esperamos, que eu não desejo isso a homem nenhum no mundo. Né? Nem pra Janja. Nem pra... Que é isso? Não fala o nome da mulher do homem no meio de uma palhaçada dessa, respeita o homem, rapaz. E aí, beleza, tá ali, tudo certo. Que é isso? Vai ficar falando da esposa do cara no programa? Ela não é política, não tem nada a ver com isso. Vamos... Ela é a primeira dama. Vamos nos ater... Ela é uma pessoa... Vamos nos ater ao Lula em questão. Desculpa, então, Janja. Respeita a Janja. E aí, beleza, o Lula nessa gracinha toda já tá envelhecido, né? Não tem o nome da esquerda pra substituir o Lula. Qualquer espirro que o Lula deve falar que não quer sair candidato e ele foi levado ao hospital muitas vezes, acredito que talvez o Lula não seja de fato candidato, né? A não ser que afrontem muito o homem aqui, mas se não fizer nada, é possível que ele nem candidato seja. Qualquer nome de centro-direita aqui é o nome que o Brasil tá procurando. Qualquer pessoa aqui que fala, olha, eu não gosto do Lula, essa pessoa já tem uma chance boa, né? Já sai com 20% dos votos. Então, esses nomes todos que a gente tem aqui na direita são nomes muito bons e possíveis aqui para disputar uma eleição. Então, o que estava considerando o mercado? Poxa, jogo ganho, né? A bola aqui, ó, já em campo, a gente com 2 gols marcados, o outro lado meio que sem goleiro, era só ficar quieto. Aí o que a gente fez? Começou a se bater.
Foi basicamente isso. Na falta de inimigo, arruma aqui dentro mesmo, né? Então a direita agora tem trocentos candidatos, o clã Bolsonaro todo dividido, o Bolsonaro preso, um monte de problemas aqui que a gente não consegue saber quem é o candidato, enquanto isso todo mundo brincando de eu com as quatro, né? E aí fica difícil, porque nesse cenário aqui pode ser que a gente tenha mais 4 anos de Lula, apesar do mercado não acreditar ainda, tá? Essas quedinhas aqui não precificaram a totalidade do que seria uma nova reeleição do Lula, porque seria um Lula sem compromisso com reeleição, então um mandato um pouco diferente. O Lula com compromisso com reeleição, ele tem que controlar melhor os números, agora o Lula sem nenhum compromisso com reeleição, acredito que seria um mandato bem diferente. Não que o Lula esteja em pleno gozo da sua saúde também, né? A gente sabe que ele teve um problema na cabeça e teve que fazer alguns procedimentos médicos. Então, na verdade, os dois estão velhos, né? O Bolsonaro também, a situação de saúde dele não permite isso agora. Então, acredito que nem que o Bolsonaro saísse da cadeia e se tornasse elegível, de fato, ele seria candidato, né? A gente viu, ele não tá conseguindo falar em áudios, etc. Também estava soluçando bastante. A saúde dele ficou muito precária com essas coisas todas que aconteceram. Na verdade, recomendação pros dois aí, né, Raul? Entra pra UVP, cara. Viver de renda. Os dois já têm dinheiro pra isso, já. Não, mas eles têm outras rendas. Que é isso? É que os caras já sabem fazer. Você quer dar aula pra professor, rapaz. Isso aí não tem como, não. E até porque o dinheiro que eles têm não dá pra investir. É oriundo de fontes que é meio difícil de explicar. E o Lula mesmo não tem nada. Ele tem amigos que têm. Ele mesmo nunca teve patrimônio algum. Tudo que ele tinha era um pedalinho e levaram do homem, não é isso? O Bolsonaro, uma joia ou outra, uma coisa ali meio perdida, também não dá pra investir. O que ele ganhou foi palestrando. O que ele ganhou foi palestrando. Ê, palestra. Você tá querendo que eu seja preso, gente. Eu tô vendo que você me odeia. Isso tudo foi porque ele veio cumprimentar a menina no meio do meu programa. Eu briguei com ele. Agora ele tá tentando se vingar de mim, querendo me mandar pra cadeia. Não vai me mandar preso, não. Porra. Mano, é a Júlia. Eu sei, não tem nada com isso. É o Janzão levantando pra dar boa tarde no meio da minha gravação. Falar conversinha pra cima de mim só porque é mulher. Foi a única pessoa que você cumprimentou nessa porra dessa sala. Vai se f... Não corta isso não, deixa aí. É ele. Eu sei. Então é basicamente isso aqui, né, que a gente tem. E aí o que eu espero disso e, sinceramente, o que a gente tem pro ano que vem? Você precisa se lembrar do seguinte, bolsa em ano eleitoral, ela é completamente imprevisível. Qualquer um que te diga que sabe pra onde vai, tá enganado. Agora, tem uma coisa que não é imprevisível. Se cair, é muito bom, né? Maravilha, mais 4 anos de Lula permite que a gente enriqueça até 7 vezes mais, porque o quanta ação a gente conseguiu comprar barato, Banco do Brasil era R$40, Banco do Brasil agora é 20, né? As empresas que você pensa assim, caramba, não dava mais pra comprar, elas acabam criando uma promoção. Então, assim, Petrobras basicamente não saiu do lugar. Você pegar os últimos 5 anos aí, a gente tem 15% de valorização, né? É praticamente nada, considerando o dividend yield do período, maravilhoso. Então, assim, pega 2 anos Bolsonaro ali, 4 anos Lula, ficou mais ou menos uma empresa que voltou pro mesmo patamar. Bacana demais. As estatais, nenhuma tá acima de PVP1. O Bradesco também se afundou, etc. Mas muitas outras empresas conseguiram subir e se desenvolver nesse período, apesar de. Então o que a gente tem aqui? Uma bolsa que, em dólar esse ano, ela tá crescendo forte, mais uma promoção que o Lula pode garantir aí pra gente. Se você pegar a bolsa em dólar, tá 43,66%. Quem comprou bolsa brasileira se beneficiou nesse último ano, né? Porque um otimismo exagerado que o mercado tá, aquela alegria, aquela coisa funcional. E o Lula, ele garante um pé no chão. O Lula é sempre isso. Quando a bolsa vai empolgar demais, você não ia conseguir comprar, você não entrou lá atrás, ele fala, eu te dou uma nova oportunidade. O Lula, quem disse que o Lula não é o pai dos pobres? O Lula é o pai dos pobres. Você que não tem dinheiro pra investir, o Lula tá sempre criando promoção pra você, uma eterna Black Friday. Isso é uma maravilha. E querendo ou não, né, o Lula ele vai se aposentar. Não seja agora, no próximo, mais 4 anos ele se aposenta. Então, de toda forma também, Lula, fica tranquilo que pode fazer seu governo, faz tranquilo que não vai dar muita dor de cabeça não, se você tiver que ser eleito. E é isso. E se ganhar um governo mais moderado, aí a gente tem o mercado avançando, a Selic abaixa, a bolsa começa a funcionar, um fundo imobiliário funciona. Outra coisa também é que o Haddad vai melhorar a vida dos fundos imobiliários, porque tributou o resto tudo, agora o pessoal vai ter que correr pro fundo imobiliário. Então, o cenário final é, não te preocupes, mas uno mantenha o movimento. Lembra da musiquinha? Eu não conheço. Ah, conhece. Aquele CDzinho que vinha da Jovem Pan, perfeito. Anos 2000, que maravilha que era aquilo. Então você, se quiser aprender a investir apesar dos pesares, apesar de você pode entrar aqui, ó, faça a sua análise de perfil, preencha o questionário pra mim até o final, que a gente vai te ensinar a investir com pragmatismo, independente de quem seja o próximo presidente, eleito ou não. A gente vai te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. E você também pode contar com a garantia da UVP para fazer esse investimento. Porque se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode consultar nosso nome em tudo quanto é lugar, não temos nenhum processo por conta disso aqui. Nunca teve ninguém que disse, olha, o Raul não devolve o dinheiro. Completamente seguro e garantido que se você não aprender a investir, a gente devolve o seu dinheiro. Afinal, é a melhor escola de investimentos do Brasil. Até teve gente que já tentou copiar a garantia da UVP, mas desistiu em uma só turma. Tem curso mais antigo, melhor ninguém se arrisca a dizer. Pode entrar, porque é impossível, né? 6 anos aqui desse compromisso, essa é
maravilha. Lembrando que você tem acesso ao nosso sistema, o Finanças Mais, que junta tudo aqui e você consegue consolidar todos os seus bancos num único lugar para você investir. Só isso já faz sentido. Raul, vamos supor que eu vou financiar uma casa. A UVP cota em todos os bancos para os alunos. Então, por exemplo, vai lá e cota um financiamento imobiliário, veicular, cota em todos os bancos, te entrega a melhor taxa de juros do mercado. Todos os bancos mesmo. Então, isso aqui são serviços que a UVP oferece para os alunos. Abertura de offshore, Ilhas Caimã, sei lá o que, evitar tributo, tudo isso a gente faz para você. Uma maravilha. E se você chegou até nesse momento do vídeo, você se encaminha agora para ouvir a opinião dos nossos queridíssimos clientes e membros aqui da UVP, meus alunos, etc., falando a opinião deles a respeito dessa questão toda do Tarcísio, do Lula, das eleições, do Flávio Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que criticou a Faria Lima essa semana. Você viu que o Flávio Bolsonaro criticou a Faria... O Flávio não, o Carlos Bolsonaro criticou a Faria Lima essa semana? Falou que a Faria Lima se pretende, né, uma elite intelectual, mas que não sabe de nada e sei lá o quê, e que só vive de sugar, né, e etc. Eu achei curioso para alguém que foi eleito vereador ainda menor de idade e que para sempre o único emprego que teve foi esse. Eu, sinceramente, eu achei que para dar opinião sobre o trabalho dos outros a gente tinha que trabalhar. Beijo. Eu penso que essa falta de união da direita aí, ela acaba demonstrando e fortalecendo que o pessoal não está com um objetivo em prol do país, cada um pelo seu e segue, entendeu? Porque enquanto não houver a união de todos os candidatos para que fortaleça a chapa, vamos dizer dessa forma, né? E realmente nós tenhamos aí um candidato forte que vá concorrer ali de páreo com Lula, nós estamos perdidos, né, cara? Em resumo é isso. E vendo pelo lado da presidência, né? A gente tem outros problemas mais sérios também, com outras posições, e também tem que ser revisto aí. Eu vejo assim, né, como cidadão, a minha preocupação é muito mais essa desorganização política trazer um custo político muito maior, né, principalmente pro Centrão, onde você tem um país tão dividido, né, 50% para cada lado. E aí você tem essa desorganização de cada lado. Eu acho que o Centrão acaba ganhando poder maior ainda para aumentar esse custo político. Eu acho que a direita está totalmente desorganizada. A direita ainda não encontrou um candidato que represente o povo e tenha uma aderência ali do eleitorado como teve Bolsonaro. Então tá uma confusão, né, não se sabe ainda quem vai ser esse nome. E tá demorando muito, né, tá demorando muito para saber. Isso é uma coisa que eu considero preocupante, né, acho legal a gente ter uma oposição, né, à esquerda hoje, e eu acho que a família Bolsonaro hoje, eles estão muito orgulhosos, na minha visão, né, eu acho que eles estão muito orgulhosos, eles não querem perder o nome, não querem perder o poder, e aí ficam levantando candidatura para Flávio Bolsonaro, para Michele, que não tem aprovação de ninguém, não tem competência para o cargo, na minha visão, e deixando de lado nomes como Tarcísio, por exemplo, que eu acho que tem uma competência muito maior. Enfim, vejo um pouco de orgulho também da família Bolsonaro em talvez apoiar a candidatura de outra pessoa que não seja da família deles. Porque quem é direita é de direita, só que daí quem é de direita puxando pro centro, ou centro-direita, vai ficar essa briga aí. Então, enquanto eles não se decidirem lá, enquanto Flávio Bolsonaro não se decidir com o Tarcísio, que é centro-direita, vai ficar essa daí. Então, assim, o centrão, que a Faria Lima tem muita vontade ali, vai ter que se equacionar ali e encaixar bem certinho. Vamos ver. Agora não adianta nem a gente falar nada, que eles não estão nem aí pra gente. Vamos ter que esperar o pessoal pegar e se organizar primeiro pra daí ver. Mas, assim, esquerda, nem pensar. Esquerda não tem jeito.